Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e tenho aqui ele, o meu astronáutico, Bruno Moser. Eu estou aqui do lado do cintilante Lucas Verão pra mais um episódio. Mais um episódio. Tradicional, já tá tradicional pra mim. Que isso? Já estamos há um mês já rodando isso aqui? Tradicionalíssimo. Já virou parte do dia a dia das pessoas. As pessoas pautam o dia delas a partir do nosso programa. Do nosso Papo de Ciência, exatamente. Vamos começar mais um episódio aqui, ó. Já vamos direto pra ele, o nosso giro de notícias. A primeira notícia de hoje é a seguinte, ó. Grandes incêndios queimaram 30% da área do Pantanal lá em 2020, revela um estudo novo. 30%? 30%. Lembra aquelas queimadas que teve em 2020? Foi feia, a situação foi feia. Super lembro, Pois é, então, um novo estudo. A galera na época achou que era bem menor o número e um estudo recente agora falou que é quase 30%. Não, acho que mais de 30% até. Vamos lá. Os incêndios que atingiram o Pantanal em 2020 queimaram uma área de 44.998 quilômetros quadrados. Meu Deus. O que corresponde a pouco mais de 30% do território, que tem cerca de 150 mil quilômetros quadrados. Quantos animais, hein? Uhum. Quanta vegetação. Pois é. Nossa, que coisa A gente triste. viu na época, mas assim, quando você recebe um dado desse assim, direto, né? Cara, 30%. Um terço, velho, é muita coisa. Olha, eu sou de Corumbá, né? Então eu consigo saber que, embora seja uma coisa recorrente, essa cheia e esse período em que em algum momento acontece algumas queimadas, isso impacta diretamente quem mora lá, porque fica uma nuvem de fumaça que ela demora muito a dissipar. Muita gente com problema respiratório, muito idosos com problema respiratório. É bem difícil esse momento. É pesado, cara. Ó, esse cálculo novo ele foi feito a partir de uma pesquisa publicada na revista científica Fire, de fogo. O trabalho mostra uma região devastada bem maior do que as estimadas em levantamentos anteriores, que variavam de 14 a 36 mil quilômetros. E agora falou 44 mil quilômetros. Então, realmente muito maior do que a galera tinha estimado. E de acordo com esse trabalho, a metodologia foi com imagens do satélite Sentinel-2, alcançou uma precisão em torno de 96%. Então aqui a galera não tá brincando, o negócio é sério, estatística séria, que ciência feita de verdade. E é importante a gente entender a responsabilidade que se tem sobre essa nossa região e não provocar nenhum tipo de incêndio. Com certeza. A forma como ele pode se alastrar pode chegar nesses níveis, até mais se a gente não se prevenir. Exatamente. E a matéria termina com: a pesquisa reforça a necessidade de desenvolver abordagens para melhorar os dados sobre impactos do fogo em regiões criticamente sensíveis às mudanças climáticas, como o Pantanal, e que permitem avaliar a influência desses incêndios nos ecossistemas e na biodiversidade. Então, Porque se a gente tivesse ficado baseado lá nos 14 mil quilômetros quadrados, não ia ter nem noção do tanto que foi o estrago real, né? Embora tenha sido um estrago muito, muito grande, uma salva de palmas aí pra ciência, que cada vez mais se especializa pra trazer pra gente dados mais precisos, né? É incrível. 96% de certeza é excelente, né, cara? Mas não sei se eu nem continuo com isso no programa. Pode continuar só. Quase caiu aqui. Mas ó, temos uma nossa próxima notícia do dia. Tem outra. Tem mais uma que são necessárias apenas 22 pessoas para iniciar uma colônia em Marte, afirma um estudo novo. Só 22. Não, pera aí. Não é só 22. Quem é que quer ir pra lá? Porque assim, que eu saiba, não é uma viagem de volta, né? Por enquanto não. Se você for, a chance de você voltar é quase nada. Talvez daqui uns 20 anos você volte pra Terra, uns 40 anos você volte pra Terra, mas por enquanto, uma viagem pra Marte é só de ida. Continua, tô curioso. Só de ida. Ó, o estudo diz que o número menor possível pra construir e sustentar com sucesso uma colônia em Marte seria de 22 colonos. Isso é o mínimo possível. É claro, né? Se você quiser fazer uma colônia de 1000 pessoas, mais fácil, mas o mínimo possível, 22 pessoas. E além disso, os pesquisadores dizem que a simulação analisou 4 personalidades diferentes para ver como que elas lidariam com as interações entre pessoas com níveis variados de habilidade, estresse e resiliência. Eu queria muito saber se essa simulação consegue abranger a quantidade de variáveis que podem dar problema. Pois é. Né? Tem pessoas que dão problema.
Não é só as pessoas. Pensa em todas as possibilidades de você num outro planeta que mal tem atmosfera. Sim. A atmosfera de Marte, ela não tem oxigênio, obviamente, né? A maioria dela é CO2. Então, tipo assim... A gravidade é maior, você flutua mais, É menor, no caso, né? Falei o contrário. A gravidade é menor por causa disso, você pula mais alto. Eu acho que eu acho que a palavra inóspito... Sim. Realmente cabe pra uma viagem. É frio. Você acha que a gente vai realmente, em algum momento, ter uma expedição humana pra Marte? Você acha? Sim, não. Isso nos próximos 10 anos. Você acha mesmo? Total. Certeza absoluta que vai rolar. Isso vai rolar com certeza. Caramba. E eles vão ter que formar uma colônia lá, porque, como a gente falou, não é uma viagem de ida e volta. Uma viagem de ida. Exato. Pra, eventualmente, no futuro... É que o principal projeto é assim. Você vai mandando coisas pra Marte. Exato, Primeiro você manda a construção, manda que os caras vão morar. Mandou. Deu certo, funcionou? Manda agora um cerveja, negócio. Vai mandando. manda fandangos. Isso. Você vai jogando tudo. E por último, você manda a expedição com as pessoas. Depois que eles chegarem lá, você continua mandando suprimento. Mandando. Até que vai chegar uma hora que o negócio vai estar tão grande a ponto de, tipo assim, conseguimos agora ter um foguete lá que manda as pessoas de volta. Gente, mas isso é tempo. E grana também. E dinheiro infinito, né? Exatamente. Dinheiro Mas ó, infinito. a notícia continua aqui dizendo o seguinte. Eles descobriram que pessoas reativas, sociáveis e agradáveis poderiam trabalhar com sucesso na colônia marciana simulada sem muitos problemas. No entanto, descobriram que os neuróticos envolvidos na simulação tinham maior probabilidade de morrer do que os outros, com uma taxa de mortalidade muito mais elevada do que dos outros tipos de personalidade. Então, se você aí que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, é neurótico, você não vai pra Marte não, meu querido. A Marte não vai deixar... a NASA não vai deixar você ir pra Marte, cara. Imagina que maluco você nascer no planeta Terra, mas morrer em outro planeta. Não, melhor que isso. Imagina que louco quando nasceu o primeiro marciano. Nossa, cara, me deu até um negócio aqui. Caramba, que loucura. Na verdade, quando o primeiro marciano nascer, sabe o que vai ficar posto, colocado e consolidado? Que os alienígenas, na verdade, sempre fomos nós. Sempre fomos nós. Estamos agora aqui com o Afrânio Soriano. Seja bem-vindo, Afrânio. Muito obrigado. Eu fico muito contente pelo convite. O Afrânio Soriano tem graduação em Ciências Biológicas pela Unesp, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar e doutorado em Geografia na Unesp de Rio Claro. Boa. Trabalhou no Instituto Florestal de São Paulo, na Estação Ecológica da Jureia. Atualmente é professor na UEMS e criador do programa Estrada Viva, que consiste no monitoramento e ações para redução de atropelamento de animais silvestres nas rodovias aqui do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Afrânio. Que maravilha. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de estar com a gente, viu? Exatamente. Olha, eu já quero começar fazendo uma pergunta aqui de extrema importância. Uma pergunta, a gente gosta de começar com uma pergunta importante, que é: qual animal que você tem medo? Boa. Boa. Olha, uma boa pergunta. Porque eu costumo ter, assim, como se diz... não ter medo dos animais, mas eu respeito demais a onça pintada. É bom, né? Acho que é bom. Essa é uma boa pra ter medo. Juízo, qualquer cancha de galinha e juízo. Exatamente. Já tive algumas experiências de ouvi-la esturrando por perto. E aí eu confesso pra vocês que dá medo. Sério? Opa. Mas chegou a ver também de perto, assim, numa situação natural? Não, né? Eu sei que ela tava perto porque eu ouvi, Só barulho já é suficiente, né, professor? Já peguei o meu caminho, sabe? Fez certo. Mas ó, você trabalha com Estrada Viva, dá uma explicada pro pessoal aí, qual que é o projeto, como que ele funciona. Então, Lucas e Bruno, olha que coisa interessante, né? Todo mundo vê animais atropelados nas estradas, né? Muito comum, professor. Infelizmente, a gente tem... É recorrente, né? Sim. E isso, com certeza, mexe com todo mundo, né? Com todos nós, né? E eu sou biólogo, mas não é só porque sou biólogo, né? Mas como cidadão, né? Sim. Eu acho inconcebível a gente continuar tendo essa situação. Não é possível, né? Sempre me colocava, como é que a gente pode resolver isso, né? E ainda mais pela minha profissão, pela minha atuação, né? Eu me cobro mais ainda num posicionamento, né? Sim. E isso foi me incomodando, e incomoda até hoje, né? A ponto de assim, alguma coisa a gente precisa fazer, né? E nesse meio tempo, né, com várias atividades que eu trabalho também lá em Aquidauana, eu tenho um grupo de pesquisas na área de meio ambiente, e eu foco muito em trabalho de educação ambiental com áreas protegidas, né?
como vocês comentaram, eu trabalhei antes de entrar na academia, eu era biólogo de uma estação ecológica, né? Então eu sempre me preocupei muito de como a sociedade pode se apropriar do seu patrimônio, conhecer o patrimônio natural, ter, na verdade, aquela apropriação, né? Sim. Daquilo que é nosso. É nosso, e exatamente. Que as pessoas às vezes não conhecem, né? Uhum. Então, trabalhando com isso, eu fui convidado pela AGESU, agência do governo, né, de infraestrutura, para fazer um monitoramento de uma estrada 359, lá entre Coxim e Alcinópolis. Era só isso, em 2016, né? Sim. E de pronto eu aceitei, né? No começo faltava estrutura, e aí a perspectiva era criar alguma proposta de intervenção para evitar as colisões com os animais naquela região, né? Uhum. E assim foi, né? Assim, aproveitei essa oportunidade, eu já tinha uma certa experiência trabalhando em áreas protegidas, né? E saía de Aquidauana de Toyota Bandeirantes, né? Sem ar-condicionado, sem nenhum, digamos... A clássica. Professor, mas é que aguenta, viu? Que aguenta, exatamente. Essas eram as boas. Só que você imagina, quase 700 quilômetros entre ida e volta, você voltava com doença de Parkinson, né? Tremendo todo. Quando a gente levantou a pauta, foi motivo da gente... Chegou pra nós a informação sobre a clássica caminhonete e tal, mas depois o senhor explica pra gente. Depois a gente explica essa história. Depois a gente chega nela. Porque ela é famosa. Agora, a gente entende o seguinte, bom, como leigo, como alguém que tá passando pela estrada, que tá cruzando, ok, a gente tem muitos animais cruzando a pista, porque a gente tá cruzando o caminho deles, né? Uma das ações possíveis pra gente fazer seria reduzir a velocidade. Eu, como condutor do meu carro, do meu veículo. Quais outras ações, professor, que dá pra fazer pra gente reduzir? Ou também é uma questão, a gente consegue zerar uma coisa dessa? Como é que funciona? Quais são as ações? Boa pergunta. Assim, o que a gente pode fazer, né? Quando você faz uma estrada, a gente fala, a estrada já é impactante, não tem como, né? Uhum. A gente estava conversando agora há pouco sobre a questão de energia e tudo mais, tal. Eu costumo dizer, é o preço a se pagar para a gente poder ter as coisas que nós precisamos, né? No mundo moderno. Precisamos de estrada, né? Sim. Mas será que ela tem que passar exatamente aonde é o melhor caminho? Quer dizer, o que uma estrada tenta, né? Fazer com que eu tenha entre dois pontos a menor distância, né? Isso. Mas se entre esses dois pontos eu tenho uma vegetação, eu tenho uma mata conservada, será que eu não posso desviar um pouco? Será que eu não posso criar alternativas nessa paisagem? Vamos chamar de fragmento florestal. Boa. E fazer um desvio? Então, no planejamento de uma estrada, a gente já deve conceber a questão das matas existentes e tentar evitar atravessá-la. Uhum. Tá? Essa já seria uma medida. Uhum. Mas se não tiver jeito, né, se tecnicamente não tiver, precisamos da estrada, e aí ninguém aqui é radical, acho que a sociedade não pode, é imprescindível ter esses meios de transporte, né? Então, tudo bem. Então, nós vamos ter que criar alternativas para que a gente possa fazer com que a fauna continue passando, migrando, porque ela precisa se reproduzir, se manter sua vida normal, digamos assim, né? Uhum. Então, para isso, aí a gente faz os passa-fauna, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem a opção, dependendo da região, dependendo da vegetação, de fazer uma passagem por baixo da estrada, como se fosse um túnel. Os rios, os lagos, as áreas de drenagem, né? Quando a ponte passa por cima, na verdade, acaba criando... uma passagem já por baixo, sim. Interessante. Então, a gente chama esse local, por exemplo, do rio, eu posso ali estruturar melhor a estrada, fazer algumas técnicas em que eu aumento o tamanho desse vão, onde a estrada vai passar, para poder dar a oportunidade de um animal de grande porte e por consequência, os de menor passarem também, por né? baixo. E aí eu coloco cercas também, chama de cercas guias, tá? Que são alambrados. Pra fazer ele ir lá por baixo e não tentar cruzar no... Exatamente, né? Então a gente fala assim, olha, é 100%? Não é 100%, né? Porque o animal, quando ele encontra uma cerca, ele pode ir pra direita ou pode ir pra esquerda. Sim, exatamente. Aí, ele não vai entender uma placa, né? Não vai entender, vai pra lá, não vai entender. Adianta. Embora a gente tenta induzir, né? A tendência é que a gente tem alguns formatos nessa cerca que a gente pode tentar fazer com que ele acabe seguindo em direção, por exemplo, ao corpo d'água, né? Entendi. E aí fazer a passagem por baixo no local que a gente quer. Se ele pegar o lado oposto, aí a gente coloca redutores de velocidade. Então você imagina, eu tenho uma ponte, eu tenho as cercas
as cercas que conduzem esse animal para a passagem debaixo da ponte, mas nas bordas dessa cerca, onde não é o local que eu gostaria que ele fosse, mas ele pode ir, então aí eu já inverto, agora eu vou trabalhar com o motorista. Eu vou colocar um redutor de velocidade e eu vou avisar ele, olha, aqui tem um passa-fauna. Então diminua a velocidade, porque há o risco do animal. Se você tá bloqueando um certo caminho, né, um caminho horizontal, ele vem ou aqui por baixo da ponte, ou ele vai cruzar provavelmente bem aqui nesse ponto. Nesse ponto. Que é onde acaba a cerca. Porque é onde ele então vai aqui vai ser um ponto forte de movimento, né? Faz sentido. Aí você direciona agora, ó. Aqui é um lugar que sempre passa animais, pros motoristas que passarem nesse ponto já estarem espertos, né? E aí, Lucas, você falou tudo, você entendeu perfeitamente. Assim, mesmo assim, corre-se o risco? Corre-se o risco. Entendi. De acontecer um acidente, porque nem todas as variáveis estão sendo controladas, né? Porque o perfeito seria todas as estradas serem elevadas e não passar nada por ali, mas é impossível no nosso sistema. Na Mata Atlântica, tem as rodovias da Imigrantes lá em São Paulo, eles têm grandes vãos, né? Os maiores vãos construídos em cima da Mata Atlântica, acima das árvores, né? Então os animais lá embaixo, na verdade, sofrem pouca influência do trânsito pesadíssimo que sai de São Paulo em direção a Santos. O São Paulo a Santos ali, realmente tem umas pontes que passam no meio da montanha, né? Ali, que é absurdo. Você olha pra baixo e fala, meu Deus. Aí a gente diz assim, e o custo disso, né? Exatamente. Mas e o custo da perda da vida, da biodiversidade, né? Então a gente tem sempre que pesar essas duas coisas, né? É uma questão também de uma posição política que olha pra isso com um vigor, né? Com uma potência. Fala assim, a gente vai investir nisso aqui porque você deixa isso pras outras gerações de uma forma muito importante. Então, realmente precisa ter um apelo político muito forte voltado pra isso, né, professor? Se você me dá licença, eu vou falar um pouco desse gancho. Porque em 2016, quando a gente começou o trabalho, logo eu percebi que não adiantava fazer pra uma estrada só, né? Então eu comecei a desenvolver um projeto, e eu trabalho muito com a visão sistêmica, um projeto que pudesse abarcar um modelo para ser implantado em todas as estradas, né? Claro que a gente está desenvolvendo tudo isso, já naquela época tínhamos essa pretensão, e sempre com a parceria com a GESU, e a GESU, na verdade, ela tem a obrigação de fazer essa prevenção, porque isso quem constrói a estrada, por lei, é responsável pelo que acontece nela, né? E tem aí questões judicializadas e tudo mais, tal. Então, digamos que tinha um incentivo da GESU querer fazer a parceria, né? Entendi. E da nossa parte de entender mais como a gente poderia extrapolar isso para as demais estradas, porque não é só aqueles animais daquela região que são importantes, são todos, né? Sim. E também as vidas que se perdem, vidas humanas que se perdem, os acidentes, os custos que estão envolvidos nisso, né? Então, quando a gente começou a desenvolver uma proposta maior, a GESU foi muito parceira nesse sentido, mas às vezes, e aí de governo, o governo tem dificuldade de entender porque ele é, na verdade, o detentor da proteção da fauna silvestre, né? O IBAMA, em termos federais, aí tem um acordo com o Estado. Então, essa tutela da vida selvagem, da vida silvestre no estado de Mato Grosso do Sul é do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Entendi. E aí muita gente fala assim, né? Mas por que a GESU? Porque ela constrói estradas, né? Então, ela tem esse compromisso. Tá direto ali, né? E aí, o que a gente conseguiu, que foi uma grande vitória desse projeto? Nós conseguimos fazer disso uma política pública. E aí eu tenho que deixar registrado que foram muitos anos de conversas com os engenheiros, mostrando a importância. O pessoal não foi assim do dia para a noite para mudar uma cultura, né? E quando entra o nosso, que hoje é o governador, mas era o secretário Eduardo Riedel, e ele conheceu o projeto, quando ele leu o projeto, conheceu com 3 meses de casa, ele entendeu o projeto, ele falou, olha, eu quero todas as estradas amigas ele até citou esse termo, amiga da fauna, né? E hoje é uma política pública, e hoje você tem um núcleo de fauna dentro do órgão estadual de rodovias, né? Você tem um grupo de veterinários. Papo de Ciência. Professor, fala pra gente qual que é a situação hoje em dia dos atropelamentos aqui no Mato Grosso do Sul. Porque a gente, viajando, a gente sente que o número é muito alto, assim. Comparado com, pelo menos, São Paulo, quando a gente viaja pra São Paulo, que tem aquelas estradas duplicadas, etc. É mais difícil, eu sinto, assim, de ver animais já aqui. Parece
Parece ser uma situação meio feia. Você tem razão, assim, a percepção que a gente tem em Mato Grosso do Sul é muito maior do que qualquer outro estado, talvez pela quantidade e pelo tamanho dos animais, né? Sim. É interessante, né? A gente tem tamanduá-bandeira, né? E, infelizmente, eles são muito atropelados, né? As antas também, são acidentes seríssimos, né? Gravíssimos, enorme, né? É muito sério, né? Mas São Paulo e o Sudeste, estatisticamente falando em termos de Brasil, é muito maior do que aqui, por incrível que pareça. Tem mais movimento também, né? Exatamente, E você tem situações, recentemente, por exemplo, num parque que aqui no interior de São Paulo, que por questões burocráticas o radar foi tirado da estrada, que corta esse parque, né? E em 2 semanas, 2 onças pintadas foram atropeladas. Nossa. E coisas que não estava acontecendo, porque tinha um redutor de velocidade, né? Então, assim, a gente estava comentando, né? Não tem uma única solução. É um conjunto de ações que tem que ser permanentemente sendo implantadas, né? Isso já me puxa até para minha próxima pergunta, que era: como seria hoje em dia a estrada perfeita para ser feita, assim, nessa questão de conservação ambiental? O que seria a perfeição, assim, pra, tipo, esse vai evitar o maior número de melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos, O melhor dos mundos, O melhor dos mundos. O melhor dos mundos a gente teria que ter as passagens de fauna estabelecidas, né? Porque a gente tem que manter a viabilidade, a trafegabilidade da estrada em conjunto com a questão da menor impacto possível à paisagem, à fauna, né? Então a gente teria que ter as passagens de fauna superior, né? Que são aquelas que vão por cima da estrada, né? Sim. Para os animais arborícolas, uma macacos. ponte para animal, né? Uma ponte para animal. Fora que né? fica chique pra caramba, você tem uma pontezona, né? É interessante. Tem um design também nessa história toda por tem, cima, né? Tem. Na Europa tem alguns lugares que eles, inclusive, fazem a ponte para os animais. O que a gente está fazendo, eu estou falando aqui para vocês, é uma passagem superior de fauna do tipo cordas, do tipo uma escada por cima e tal, que já ajuda bastante. Né? Tem animais que não descem, que não vão transitar pelo chão se eles tiverem a opção de fazer por cima, né? Mas tem lugares, e aí o Brasil tem o primeiro lugar, que é lá no Rio de Janeiro, que é ligado ao Poço das Antas, que é uma estação ecológica do mico-leão dourado, né? Ali tem estudos dessa população que a área que foi conservada, que é uma estação ecológica federal, né? Uma área pequena. E a população desse mico-leão que é famoso no mundo inteiro, né? Sim. E é uma espécie que está salva por enquanto, mas ainda continua tendo necessidade de muitos estudos, porque geneticamente as populações são muito pequenas. Então, o grupo de biólogos, alguns colegas meus, inclusive de alguns anos, vem trabalhando no sentido de aumentar as áreas. E como aumentar as áreas? Envolvendo a sociedade, os vizinhos, envolvendo todo mundo na questão da importância de entender a importância do porquê preservar uma espécie e porquê preservar outras espécies associadas, porque nenhuma sozinha consegue sobreviver, né? E aí criam políticas de apropriação, né? Inclusive de turismo onde você pode tirar algum benefício econômico dessa questão, né? E nesse local, o Brasil, né, o governo montou uma ponte que, na verdade, é como se fosse uma rua verde, né? Mas por cima da estrada. Não sei se você já viu, com grama, com árvores, né? Até um aluno, o pai dele foi uma das pessoas que foi contratada para fazer o plantio das árvores naquele local, né? A recuperação para que ele fique... Para o animal não perceba, né, uma mudança muito brusca e ele possa transitar por cima das estradas numa área verde, né? Então é uma ponte, literalmente... Essa é uma ponte literal de animais. De animais, né? Muito bom. Mas isso aí é uma estrutura muito cara. Né? Imagino. Mas em alguns momentos nós temos que lançar mão disso, né? Sim. Fora isso, aí nós temos, continuando na estrada ideal, né? Ela pode ter também sistemas de radares. Hoje tem muita tecnologia. A gente pode ter um sistema de radar que em alguns países funciona, que é como se fosse aquela cerca eletrônica invisível, uma cerca invisível, de tal maneira que o animal, quando transita entre 2 pontos e ele corta o sinal de infravermelho entre esses 2 pontos, um alarme à distância... um sinal, ou até mesmo uma rádio que você sintoniza, já avisa, olha, nos próximos 300 metros tem alguma vida, tem algum animal. Não é uma coisa assim impossível, né? Já existe isso, já existe mecanismos, isso né? Muito legal. É muito bacana, né? E isso ajuda. Mais ainda, há alguns sistemas, alguns colegas da área desenvolvendo uma espécie de sonar, uma espécie de radar dentro do carro também, né? Com o intuito de você ter condições de
como o morcego, né? Que emite uma onda e de retorna. Prever um pouco antes a presença dos animais. O ideal é sempre você respeitar a velocidade. Sim. O ideal é não viajar à noite, né? Evitar. E aí, vamos continuando nessa mesma linha, né? A gente pode ter e deve ter as campanhas também. As rodovias elas têm que ser vivas, né? Isso. Elas não podem estar simplesmente soltas, largadas, né? Então você tem que ter campanhas, processos de educação, para que as pessoas estejam sempre alertas do perigo, principalmente aquelas que têm maior risco, né? Sim. E principalmente sendo um estado como o Mato Grosso do Sul, que tem esse potencial de uma fauna diferente. Abundante, muito abundante. É diferente, né, de outros lugares. lugares. Então a gente realmente tem que... Isso talvez é uma coisa que eu não sei se tá na percepção de todo mundo, essa questão de, poxa, eu tô passando pelas estradas, tô vendo animais mortos, mas, nossa, que triste, ok, sigo minha vida. Entendeu? Entendi. De passar e falar, caramba, tem muito animal morto. Sim. Será que tem alguém pensando sobre diminuir isso? Olha, a sociedade tem cobrado muito isso das autoridades, né? Então, eu acho que, inclusive, eu sou da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, parceiro do governo do estado através da AGESUL, né? E a gente tem conseguido fazer a política pública. Quer dizer, o estado está fazendo uma política pública. Agora, tem que expandir isso para todas as estradas, né? Isso. Veja, o estado ele tem um compromisso com as rodovias estaduais. Então, nós temos hoje mais uma malha de 15 mil quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul. 5 mil asfaltadas, né? 2 mil em processo de asfaltamento e pavimentação, né? E tem mais outras 5 mil que ainda vão ser asfaltadas. Nós estamos aí com a rota bioceânica, que vai mudar toda, talvez, a nossa percepção de trânsito em função do mercado que se abre com a China através do Chile, né? Sim, sim. Então, vocês imaginem que se a gente não tiver o Estrada Viva, o projeto do governo, né, pensando, se estruturando, porque ele está se estruturando. Hoje a gente monitora apenas 10 estradas, 1.000 quilômetros mais ou menos, né? Mas já está servindo de modelo, de expertise, são 4 caminhonetes hoje. Hoje são 2 veterinários na equipe que está em campo, mais o nosso grupo que está na universidade, né? A gente faz uma estatística e faz uns cálculos para poder fazer uma regressão linear e ter as faixas de hotspots, né, de cada estrada. Para dizer, olha, nessa estrada aqui, a possibilidade de acidente é maior nesse trecho aqui. Porque está tendo bastante atropelamento, porque é um dado estatístico. Isso, a gente faz com que os pontos isolados dos atropelamentos, a gente usa uma estatística e faz uma regressão e a gente consegue ter uma faixa com maior probabilidade. Não quer dizer que vai ser ali, mas com maior probabilidade. Sim. Aí a gente faz a intervenção, faz o projeto de intervenção. Entendi. O hotspot é o lugar onde a probabilidade de passar animal é maior. Tá. Só pra gente entender o que é. Isso, então o hotspot é o ponto quente, é o ponto que tem maior chance de estar acontecendo da travessia do animal. Porque a ideia é fazer a rodovia e manter a fauna e a biodiversidade funcionando, né, normalmente, quer dizer, dentro do possível, né, com o menor impacto possível para eles, né, para ela, né, para a fauna. Tá começando agora o Filmes Artificiais, Bruno. Filmes Artificiais. Esse é bom. Esse é bom. O pessoal gosta também. O pessoal falou que gostou. Adoro. Esse é aquele jogo, não é bem um jogo, na verdade, é um quadro especial aqui do Papo de Ciência, em que a gente pega uma notícia daquelas que a gente falou no Giro de Notícias, joga lá pra inteligência artificial transformar essa notícia numa historinha, num filme, pra gente interpretar aqui. Porque a gente também é artista. Exatamente. Então vamos lá. A gente escolheu, né, aquela notícia, a notícia de que 22 pessoas são necessárias pra formar uma colônia em Marte. E a gente jogou e na hora a inteligência artificial foi lá, o ChatGPT gerou esse filme aqui pra gente. Marte, a pequena grande colônia. Interior, colônia em Marte, sala de controle, dia. A câmera se abre em uma sala de controle futurística com a vista para a paisagem marciana. Jane, eu e Mark, Bruna, estão concentrados em suas telas de monitoramento. Mark, lembra quando éramos apenas nós dois aqui? Sim, Jane. E agora já somos 22, hã? A humanidade está construindo um novo começo aqui. Jane e Mike continuam observando os monitores onde dados e gráficos aparecem. Uma pequena comunidade em outro planeta, trabalhando juntos para sobreviver e prosperar. Sim, a nossa diversidade é nossa força.
cada habilidade, cada mente criativa contribui para a nossa sobrevivência, Jane. A câmera se concentra em Jane e Mark enquanto eles discutem o futuro da colônia. E o que estamos construindo aqui é apenas o começo. Podemos transformar esse deserto vermelho num lugar habitável e sustentável. Jane, somos os pioneiros, os guardiões de um novo mundo. Temos a responsabilidade de fazer isso certo. Um alerta sirene começa a tocar e as luzes da sala de controle piscam em vermelho. O que tá acontecendo? Temos uma falha crítica no sistema de suporte de vida. A oxigenação está em queda rápida. Jane e Mark correm para a área de habilitação da colônia, onde os colonos estão entrando em pânico. Todos, fiquem calmos agora. Vamos seguir os protocolos de emergência. Precisamos encontrar a falha e consertá-la agora. Os 22 colonos vão para os seus postos e trabalham incansavelmente para resolver o problema. Alguns minutos se passam e eles finalmente conseguem estabilizar o sistema de suporte. Conseguimos. O sistema está normalizado. Muito obrigado a todos por manterem a calma. Mais tarde, de volta à sala de controle, Jane e Mark olham para os monitores, agora estáveis. Somos uma pequena comunidade aqui em Marte, mas quando enfrentamos os desafios juntos, somos invencíveis. Sim, Jane. Nossas diferenças nos tornam mais fortes. E com 22 pessoas determinadas, não há limites para o que nós podemos alcançar. Mark, o céu não é mais o limite. É apenas o início de nossa jornada. E é isso. Esse é o nosso filme de hoje aqui. Adorei. Gerado instantaneamente. Teve conflito, teve reflexão, teve conclusão. E principalmente, pegou a ideia da notícia que a gente tinha falado ali, ó, 22 colonos em Marte, jogou tudo, tá tudo aqui dentro. Gente, que maravilha, hein? Esse é o poder de uma inteligência artificial, Bruno. Salva de palmas para... Palmas para a nossa... Pro nosso roteirista, ChatGPT. Papo de ciência. Professor, agora pra gente já ir pro nosso final, é isso, Lucas? Estamos encaminhando pro final, Bruno. Poxa, eu queria perguntar o seguinte. Pra onde o projeto vai seguir daqui pra frente? Quais são as próximas ações previstas? Como é que coordena as próximas ações aí que o senhor já tá pensando? Diga tudo. Boa pergunta, né? Nesse exato momento, a gente está passando... Assim, tem dois aspectos, né? A universidade enquanto a área de pesquisa, né? E dá suporte à parceria com a AGESU, e a AGESU que operacionaliza, que viabiliza toda essa política interna, que tem que ser uma política de Estado, não apenas de governo, né? Uhum. E isso eu tenho ouvido do governador de que é sim uma política de Estado, ou seja, mesmo depois que ele sair, deve continuar. E a gente luta para isso, né? A gente só sabe que um projeto é bom mesmo quando ele realmente anda sozinho, né? Sem precisar, porque... Isso mostra que ele realmente é importante, né? Então, nessa perspectiva, hoje, né, conversando com o secretário de Estado, que é o Hélio Pelufo, realmente vai ter uma reestruturação. Nessa reestruturação, hoje vai dobrar o número de veterinários e biólogos que vão trabalhar na equipe de fauna, então no núcleo de fauna dentro da AGESU. Vai ser aberto um núcleo que a gente chama de núcleo operacional e administrativo em Bonito, né, para poder dar uma resposta e estar presente junto com a população local, porque nós monitoramos muitas estradas ali de Bonito, né, e agora está nas intervenções. O Estado está começando a fazer as intervenções. Já fizemos os estudos, mantemos os monitoramentos, mas agora começa a colocar as cercas, as sinalizações, as placas lúdicas. Tem o aplicativo no MS Digital, você tira a foto, chega no sistema e avisa. Qualquer cidadão pode baixar e deve e contribui para o projeto, né? E aí também tem esse diálogo mais direto. Inclusive vai começar os trabalhos de educação ambiental. Então a ideia de colocar em Bonito é trabalhar com os usuários das estradas, né, na prevenção, porque lembra que eu falei que é um conjunto de ações? Não é só a estrada em si, mas eu tenho que trabalhar as pessoas, né? Então nessa perspectiva, a comunicação ambiental e a educação ambiental vão ser premissas também junto com esse núcleo lá, né? Há também, já está no radar do projeto, abrir um núcleo, uma sede com um sistema de monitoramento
no norte, provavelmente em Costa Rica, né? Na AGESUL tem as suas bases, então a gente vai aproveitar a base que já existente lá, isso a custo mínimo para o Estado, porque já tem estruturas existentes. Legal. Né? Então, e aí você falou uma coisa importantíssima, né? A primeira perspectiva é ampliar, fazer um projeto de um plano de risco de todas as estradas estaduais de Mato Grosso do Sul, que é o nosso foco. Ok. E começar, que já está acontecendo, já tem uma ação de um grupo de resgate de animais por conta dos incêndios florestais. O IMASU montou, junto com outros parceiros, um sistema de resgate de animais, porque o Estrada Viva ele não faz resgate. Tá? O que a gente faz, nas estradas que a gente monitora, a gente transporta, a gente seria uma espécie de SAMU, né? Entendi. A gente faz o transporte do animal até o CRAS e dá a assistência possível, mas a gente não faz o resgate ainda, né? Sim. Mas é uma das metas também, você perguntando onde nós vamos chegar, né? Então, em todas as estradas, o plano de risco para começar com essa expertise que nós estamos aprendendo, né? Que o Estado está aprendendo, é chegar em todas as estradas monitoradas e com ações de prevenção. E, concomitante com isso, um diálogo com o DENIT para que a gente possa trabalhar em conjunto com as estradas federais. Porque nós estamos falando do estado de Mato Grosso do Sul. O animal não sabe se a rodovia é federal ou se é estadual. Não é verdade? Ele não vai ler a placa, né? Como eu Ele falei. não vai ler a placa. Só que assim, parece fácil, mas não é tão fácil, né? Os órgãos têm que se conversar, né? E aí trocar suas expertises e alocar recursos para que a gente consiga abarcar o estado como um todo, né? Tenho muita fé que a gente vai conseguir nos próximos anos trabalhar essa perspectiva mais ampla, né? Mas pelo menos essas 10 estradas como um modelo de aprendizagem e de inserção imediata, até o final do ano os estudos estão prontos de intervenção, 4 já estão prontos, já estão sendo... A AGESUL já está comprando, por exemplo, na MS 040, já vai instalar 11 radares. Eu sei que ninguém gosta de radar. O radar não é por conta de nada mais do que evitar que você tem um acidente com os animais, com a fauna. Sim. Então, às vezes, não é um local onde você corre mais, mas é um local onde tem mais possibilidade de encontrar um animal. Entendi. Tá? Então, ele não está lá por conta da indústria de multas, entendeu? Ele está lá, às vezes, mais um radar aqui, sim, porque ali eu tenho os indicadores, né, de hotspot, de que ali precisa diminuir a velocidade por conta de animais que trafegam para aquela região, né? Excelente. Lucas, eu acho que isso que é o mais importante de deixar claro aqui, que tem ciência em Mato Grosso do Sul sendo feita, levando em consideração que Mato Grosso do Sul tem, como a gente disse, uma fauna muito grande. Então, assim, para além de você estar cruzando pelas nossas estradas, indo para algum lugar, vindo de algum lugar, para além da sua segurança de chegar bem no lugar onde você está ou voltar bem, entender também que nós temos outros habitantes desse mesmo lugar que a gente está passando, que a gente tem que levá-los em consideração, porque essa é uma riqueza de Mato Grosso do Sul, né? Exatamente. Falou tudo, Bruno. Você vê? Falou tudo. Podia fechar aqui, frase efeita, acaba aqui. Mas, infelizmente, a gente tem que chegar ao fim do nosso programa. Como sempre aqui, quando você acabou de começar, parece que já tá acabando. O papo vai super rápido, a gente poderia falar muito tempo aqui sobre animais, a gente até podia falar da sua famosa caminhonete. Opa! Eu tenho o maior ciúmes dela, né? Acho que o pessoal já comentou, né? A gente falou que ia conversar e já fala com ele da caminhonete. Pois é. Mas infelizmente nosso tempo aqui é curto, então temos que chegar ao fim. Muito obrigado pela participação. Nossa. Agradecemos novamente. Obrigado, professor. Sem dúvida nenhuma, para nós que trabalhamos dia a dia nessa questão, é um prazer e é importante divulgar isso para o cidadão. Nós temos um patrimônio enorme, nós temos que zelar por ele e realmente tem muito a ser feito, mas também muito já foi feito. É importante dizer isso, né? Eu fico contente porque a gente está conseguindo fazer realmente uma política pública antes de mais nada. Né? Papo de ciência. Meu magnânimo, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Pois é. Adorei a conversa, adorei os nossos jogos, as notícias, foi tudo lindo hoje, Muito hein? bom, né, cara? Gostei pra caramba. Essa conversa sobre atropelamentos aqui no Mato Grosso do Sul, eu acho que é algo que a gente sente no nosso dia a dia, mas que é bom falar, é bom ter essas iniciativas, né, e tal, pra gente poder discutir esse tema, é uma temática importante. Sem dúvida. Mas, ó, na semana que vem também temos um programa especialíssimo, hein? Qual? Nessa semana falamos de animais, semana que vem também estamos falando de animais, mas de muito do passado, porque a gente vai falar de arqueologia aqui em Mato Grosso do Sul. Pra você que acha que Mato Grosso do Sul tá aí, ó,
afastado de tudo e de todos, não. A gente tem muita coisa aqui. Importante também dizer que essa nossa conversa de hoje tem muito a ver com a nossa realidade. Sim. Com vários animais cruzando a pista. Na verdade, a gente cruzando o caminho deles, né? Como a gente falou na nossa entrevista. Mas é isso, tem ciência sendo feito aqui por pessoas especiais, gabaritadas pra falar sobre isso, e são essas pessoas que estão participando do nosso Papo de Ciência. E ó, semana que vem também teremos pessoas especialíssimas aqui falando com a gente, nossos queridos Ivo Leite e a Lia Brambila, são arqueólogos aqui do projeto Rota Rupestre. Exatamente. A Rota Rupestre. Então, semana que vem, pessoal, arqueologia aqui no Mato Grosso do Sul, um pouquinho de paleontologia também, mas o maior foco é na parte de arqueologia. Você não sabe qual que é a diferença? Semana que vem, Bruno, aqui no nosso Papo de Ciência. Então, esperamos vocês na semana que vem, gente. Até mais, tchau, tchau! Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência. Um projeto realizado pela UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pela Fundect, a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.